Bom dia, bom dia, bom dia! Como vocês estão? Mais um dia, que oportunidade! Vamos começar mais uma live de chamadas de amigas. Deixa eu enviar aqui para as minhas bonitas. Enquanto isso, você também vai entrando, vai seguindo, vai compartilhando, enviando aviãozinho. Se tá vendo depois, já deixa um curtizinho. Se tá vendo depois, já seguir. Bom dia, bom dia, bom dia. Olá, bom dia. Vamos lá. Delícia, mais uma quinta-feira. Glória a Jesus, alegria de estar nesses dias, né? É isso aí. Bom dia, Jane, querida, já tá por Bom aqui dia. também. Bom dia, Andréia. Bom dia, bom dia. Bom dia, minha linda. Deixa eu ir conectando aqui, gente. Peraí. A Jane é fiel. A Jane é fiel. A Jane é corajosa, ela levanta com a gente já. É isso aí. Nem o frio espantou. É do time Não, dos nem fortes. frio. Mas glória a Jesus, o frio ainda está começando, né? É Então, verdade. ainda Eu estamos. sou suspeita, porque eu amo esse tempo, né? Neto gosta de frio, Eu né? também gosto. Eu gosto. Eu, particularmente, eu acredito, né? Eu sei que Deus tem planos para todas as coisas, mas eu acredito que se eu pudesse escolher, eu teria escolhido no frio, ter nascido no frio. Todas as estações são necessárias, mas a gente tem uma favorita, né? Sempre tem uma favorita, sempre. Sempre tem uma favorita. A favorita. Peraí. Podemos começar? Ó, Tá a só. Jane também gosta do frio, ó, viu? Até nisso. Ô, amiga, ó aqui pra ti, ó. Deixa só eu entrar aqui no chamadas, que tá Tá dando alguma bom, coisinha. sem Enquanto isso, você problema. vai seguindo, vai compartilhando, né? Vai vindo, vai vindo. Vai enviando os aviãozinhos, né, Evelyn e Andréia, para suas Isso. amigas, porque nós precisamos de mais mulheres posicionadas. Não de mulheres empoderadas, mas mulheres posicionadas, que querem ser parecidas com Jesus, que querem incendiar esta terra com o amor de Jesus. Né? Nós precisamos disso, de um exército de mulheres guerreiras aí. Vamos lá. Verdade. Acho que agora foi, né? Chamadas entrando. E você que não segue, já segue. Você que assiste depois, que você também segue. Foi, glória a Jesus. Deu, né? Entrou. Entrou. Estamos ao vivo, né, Evelyn, agora? Estamos ao vivo para todo o Brasil e planeta. Com você, Fabi. Ó, que chique hoje, né? Vamos lá então, né? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, porque mesmo com esse friozinho gostoso, maravilhoso, Senhor, nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui porque nós queremos ser parecidas contigo, Senhor. Nós queremos ser. E não é uma tarefa fácil, é uma renúncia todos os dias, Senhor. Uma renúncia do nosso eu, uma renúncia do nosso ego, mas nós estamos aqui, Senhor, por mais mulheres e homens também, Senhor. Esses homens também, os cabeças da casa, Senhor, posicionados, Senhor. Porque se eles forem parecidos com Jesus, se eles forem parecidos com Jesus, eles vão reverberar isso para sua casa, por seu trabalho, para onde eles forem, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia a todas, né, que estão aí nos seguindo, estão online juntamente conosco. É um prazer ter você aí conosco, né? Esse projeto nasceu do coração de Deus. Se você não assistiu às outras lives, a gente recomenda vocês assistirem para vocês poderem entender por que nós estamos aqui. Decidimos sair do nosso secreto, né? Porque primeiro o Senhor nos preparou no secreto, para depois nós estarmos aqui. Não que não esteja nos preparando ainda, não é verdade? Não que não esteja nos confrontando ainda, como fez na terça-feira com a gente, né? É verdade, o Senhor nos confronta, porque primeiro é em nós, para depois nós trazermos aqui, né? E na semana passada, nós vimos o quê? Nós vimos intimidade e transparência, que nós precisamos ter intimidade
e ter transparência com o Senhor para poder permanecer no amor dele, né? Para poder ter atos intencionais de amor com Jesus. E hoje, o que será que é hoje, né? Para andar com Jesus, o que eu preciso também fazer? Eu preciso andar no quê? Na luz. Eu não posso andar nas trevas. Eu tenho que ter a luz de Cristo em mim, né? Se eu apagasse a luz aqui agora do meu escritório, vocês não iam me ver, porque a luz estaria apagada. Mas eu estou com a luz acesa para que vocês me vejam. Assim é nós com o Senhor. Quando o Senhor entra em nós, a luz de Cristo ele tem que brilhar em nós. Mas onde está isso? Né? Na palavra de Deus. Lá em 1 João 1,7, diz assim, ó, se andarmos na luz, com ele, como ele está na luz, teremos o que com ele? Teremos comunhão com ele. Olha só que delícia. Se nós andarmos na luz, né? Se nós andarmos na luz, é uma promessa de Jesus para nós. Nós teremos o quê? Comunhão com ele. E qual é o nosso intuito das quintas-feiras? Maior intuito, né? É ter comunhão com ele. Ter comunhão com o nosso amado Jesus. Deus, ele não é apenas luz. Ele é a luz, como está em João, 1 João 1,5, que diz assim, ó, portanto, que nós temos que andar na luz. Significa viver o quê? Em coerência com ele, né? Se nós decidimos andar na luz, significa viver em coerência com o que Deus diz. Que vamos lá para o tripé de novo, né? Vamos lá. Verdade, santidade e transparência. Então, nós precisamos ser verdadeiras. Nós precisamos ser verdadeiras. Não tem outra forma de andar com Jesus sem sermos verdadeiras. Nós precisamos ter santidade, né? O que é santidade? É buscá-lo em todo tempo. Porque a palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E nós precisamos o quê? Ser transparente com o Senhor. Nós não poderemos jamais andar na luz sem ser transparente com ele. João estabelece uma base muito clara aqui, né? Não existe comunhão real fora da luz. Não existe, né? Porque essa luz, ela não é mística. Ela não é mística. Jamais será mística. Ela é ética, ela é relacional e além de ser ética e relacional, ela transforma. Né? A luz, quando ela entra dentro de nós, ela nos transforma. Né? Se nós já éramos, né, pessoas boas, legais, que não era o meu caso, por exemplo, essa luz vai transformar a gente melhor ainda. Mas se nós tínhamos muita sujeira oculta dentro do nosso coração, pensa, essa luz ela começa a entrar e começa a irradiar de dentro para fora. Isso é uma delícia do Senhor para nós. Por quê? Porque essa comunhão, ela é vertical. Essa comunhão. Ela não é horizontal. Horizontal é que nós temos. Né? Nós três aqui, nós temos uma comunhão horizontal. Inclusive, hoje é o nosso café, né, da tarde, para sair das lives só, né? Mas com Deus, não. Com Deus é horizontal. E tem que ser todos os dias. Por quê? Porque essa luz, essa amizade com Jesus, ela vai exigir algumas coisas de nós. Né? Lembra que no começo eu falei que são renúncias. Nós temos que renunciar. Né? Nós temos que morrer para o nosso eu, morrer para o nosso ego, todos os dias. E deixa eu dizer algo para vocês, né? Não é algo tão simples assim. Não é algo tão simples. Deixar o nosso eu, o nosso ego de lado, o meu eu, né? O meu ego de lado, não é algo tão simples assim. Mas isso traz uma verdade interior dentro do nosso coração. Porque Deus não se relaciona com versões idealizadas de nós. Eu não posso idealizar uma Fábio que não existe. Não posso. Eu tenho que ser verdadeira. Assim como Davi foi verdadeiro. Né? Davi foi tão verdadeiro que ele falou para o Senhor assim, Senhor, cria em mim um coração puro. Cria em mim, Senhor, um coração quebrantado. Um coração alinhado com o teu. Cria em mim. Né, que as nossas orações venham ser isso, verdadeiras diante do Senhor. Criar em nós um coração puro, um espírito inabalável, sabe, que não se corrompe, que não deixa a mentira entrar, né, sem máscaras diante do Senhor. Porque a luz, ela tem que ser, ela não pode ser só algo que nós vamos ter de mentira.
Não, ela tem que trazer transformação genuína, né? Vem a confissão também. 1 João 1,9 diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, né, nós temos que confessar os nossos pecados diante do Senhor. Confessar não é humilhação, né? Agora de manhã, quando eu fazia o meu devocional, eu orava e dizia, Senhor, me perdoa porque verdadeiramente eu pensei isso, né? Até os nossos pensamentos, às vezes nós não verbalizamos, mas o Senhor, Ele conhece a gente profundamente. Ele conhece os nossos pensamentos, então nós temos que confessar isso, Senhor. E esse confessar dá acesso à cura, né? Porque o que está escondido em nós vai permanecer doente. O salmista Davi, no Salmo 32:3, ele vai dizer assim, ó, quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, pelos meus gemidos todos os dias. O que isso significa? Quando a luz do Senhor não está dentro de nós, nos curando, os nossos ossos vão adoecer. Nós adoecemos, né? Mas quando essa luz entra, tudo muda dentro de nós. Tudo muda dentro de nós. Por quê? Porque o que é exposto à luz, ele é restaurado. A luz revela o quê? Ela revela o que está escondido, mas ela também transforma. Oi, Vivi, que delícia ter você por aqui. Essa é a minha pastora, gente, lá da comunidade Liberty. Bem-vinda, né? Ela transforma. Por quê? Porque ela confronta, ela nos limpa e ela nos ajusta. Olha que delícia isso. Você não acha isso, Evelyn? Que quando a luz entra dentro de nós, ela nos confronta, sim, nos confronta, mas ela nos limpa e ela nos ajusta. É verdade, né, Fábio? Até na conversa de terça-feira que a gente teve, ainda minha cabeça tá assim, gente, porque eu tenho vezes que a gente conversa que é uau! Mas foi justamente por uma palavra, né, de trazer a confissão. E às vezes a confissão, a gente não leva muito para o lado, eu nem sei que lado, mas a palavra confissão remete, né, a algo que tem que ser muito profundo. E às vezes é algo que está te incomodando, só te incomodando. E quando você traz isso à luz com pessoas, né, quando você expõe, olha, isso aqui está me incomodando de alguma forma. Gente, a luz realmente, quando ela é colocada sobre algo, ela transforma. Porque você, às vezes, não era nem um pecado, não era nem uma doença, e tudo isso que a Fábio falou também é, mas às vezes era um incômodo que te deixava sem o próximo passo. Eu não estou enxergando o caminho na minha frente. Então, quando eu coloco essa luz, quando eu confesso, quando eu trago para fora aquilo que me incomoda e que de fato é algo que não é bom, né? Porque estou passando por essa situação, estou passando por aquela situação e não vejo uma saída, não vejo como resolver. Quando você expõe isso, ou seja, confessa, quando você percebe o caminho que você estava indo e você fala assim, então eu não preciso ir por aqui. A luz me deu direção, a luz nos traz entendimento, consequentemente, transformação. Só que eu só consigo isso realmente, né? Buscando na palavra do Senhor. Não é o que eu acho. Não é o que como eu acho que deve ser. Na palavra diz isso. Você quer minha opinião? Vou usar até as palavras que a Andrea trouxe para mim, né? Você quer minha opinião, só reclamar, ou você quer, pela palavra de Deus, um caminho? Então, não existe outro caminho para qualquer coisa na nossa vida. E aí vem uma coisa que eu escutei ontem na pregação da igreja, o pastor perguntando assim, por que na arca não tinha janela dos lados e só tinha uma abertura em cima? É para mim não distrair, gente. Era só para recorrer àquele que pode resolver. Então, tipo, imagina você ver aquele monte de água, pessoas morrendo, né, como na Arca de Noé. Então, você só tinha uma direção para ter. Você não tinha um timão, um volante dentro da arca. Você tinha uma direção, olhar para cima. E aguardar, confiar, esperar. Então, para que eu me torne mais parecida com o Senhor, eu realmente preciso andar nessa luz. Na luz da verdade, né, na luz da palavra. E eu cada vez mais venho, que a gente fala para vocês,
é transformação, mas é processo, e o processo acaba quando? Nunca. E essa busca por santidade, né? Não é ser, já repito, já falei isso aqui, não é ser santinha, é viver a maneira de Deus. A santidade é buscar viver de forma que agrada a Deus. Né? Eu me tornar cada dia mais parecida com aquele com quem eu ando. E eu só consigo ter intimidade e me parecer com aquele que eu ando. Né? Em alguns momentos, ali na frente, talvez você... as três fazem isso, as três já se entendem. Por quê? Porque é o caminhar junto. Né? É o caminhar constante, é a busca, aquilo que a gente já falou aqui também, da permanência, do permanecer. Então, cada vez que eu vou evoluindo, buscando mais a presença do Senhor e colocando luz, a luz da palavra sobre o meu caminho, né, eu vou fortalecendo e vivendo nessa verdade. O meu versículo, como diz a Fábio, está em Provérbios. Porque a pessoa ama ler o Provérbios, leio toda a Bíblia, gente, mas Provérbios para mim é tipo assim, continua sendo de muita instrução. Recomendo. Então, em Provérbios 28:13, vai dizer... Hoje eu vou ler para você, não vou botar vocês para ir lá, mas depois vão lá confirmar que foi isso que eu li. Tá bom? Pois confirma. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontrará misericórdia. NVI, essa versão. Então, olha só que coisa linda, né? Que o Senhor vai nos dizer. Confessa, às vezes você não sabe o que está te incomodando, procure alguém, tenha amigas. Aqui entra o que a gente tem falado para você. Tenha amigas, porque são com essas amigas de fé, amigas que estão buscando a mesma coisa, né? Amigas que buscam na palavra de Deus uma direção. Busque nessas amigas, tá? Uma direção, um conselho, um tempo para você sentar e abrir seu coração e falar assim: ei, não estou legal nisso aqui? O que você tem para me ajudar que eu talvez não esteja vendo, mas que você já viu, talvez você... Né? Porque, de fato, quando eu olho para a minha vida, é limitado, mas quando alguém de fora, às vezes, consegue ver, vê com mais amplitude. Então, para mim, a palavra que ficou foi de andar com o Senhor na luz, é esse confessar. Porque, que nem eu falei para as meninas, nós terminamos terça-feira, só para mim concluir que nós terminamos terça-feira. E eu comecei a estudar, dali a pouco eu mandei o áudio para elas. Nós podemos já ser terça-feira de novo? Porque eu nem vou entrar no assunto. A Fábio deu uma palhinha ali e eu falei assim, não, terça-feira, gente, céu, chega logo. E quinta que vem também, porque a gente hoje tá maravilhoso, mas, gente, glória a Deus, porque Deus é um Deus de misericórdia, que nos encontra no escuro, nas trevas e nos traz para a luz, porque Ele quer esse relacionamento. Por que a Evelyn falou isso, né? A Evelyn falou isso, na verdade, porque nós não podemos usar máscaras diante do Senhor, né? Nós não podemos, né? Não tem como esconder os nossos sentimentos, a nossa rejeição, a nossa autoafirmação, né? Porque a gente, às vezes, precisa de necessidade de afirmação. Mas quando a luz entra dentro de nós, essa luz clareia tanto quem nós somos e quem Deus é para nós, que você não precisa mais disso, né? Você não precisa de máscaras, porque a luz está em nós, né? E não importa, essa luz aonde você for, ela tem que reverberar. Vai aí, Andréia, fala aí sobre essa luz maravilhosa de Jesus. E é tão lindo, né? Quando a Evelyn estava falando sobre direção, eu tive um acidente quando criança e isso me gerou medo de dirigir. Eu sempre soube do acidente. Em um determinado momento eu expus isso ao Senhor, o que aconteceu naquele acidente. Eu tinha minha carteira de motorista há 10 anos e eu não dirigia. Uau. E quando eu expus para o Senhor, me arrependi dos sentimentos que eu tive na época, pedi perdão para as pessoas envolvidas, no outro dia de manhã, eu estava dirigindo um veículo. Eu sou testemunha disso. Oi? Eu sou testemunha disso. É verdade, a Fábio participou desse processo junto com outras pessoas e é tão transformador o que a gente está falando, quando realmente a gente expõe a luz, a gente expõe a... E quem é essa luz, né, gente? Talvez alguém está assistindo a gente e não é tão familiarizado com a palavra assim, e essa luz é Jesus.
Essa luz é Jesus Cristo. O sangue precioso dele nos lava do pecado. Assim que a gente confessa, assim que a gente revela a ele o nosso coração. E isso é uma verdade. Isso é uma experiência que tive na minha vida e tenho ainda. Tem coisas que eu oro. Eu comentei sobre, a Fábio falou de Davi, eu também falo. Davi vai falar: sonda, Senhor, o meu coração. Se há em mim algum caminho mau, mostra para mim, porque eu quero a tua luz. Eu quero ser mais parecida contigo, porque tem horas que eu não consigo ver. Eu não consigo discernir. Só Ele que vai discernir. É Ele que vai me ajudar. É Jesus, através do seu Espírito Santo, a nossa sensibilidade ao ler a Bíblia, ao ler um bom livro. E para a gente estar conectada com Ele, a gente precisa buscar bons materiais, boas músicas, andar com pessoas de fé, porque isso vai ser transformador. A gente precisa dessa junção de pegar e soltar, às vezes, que nem a Evelyn deu o exemplo dela, um contexto da vida dela, e alguém poder dizer: não, mas eu tive algo parecido e eu fiz assim, o que que tu acha? E isso trazer revelação, trazer conhecimento, crescimento, né? Então a gente precisa estar conectada à videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Não há outro caminho. A Bíblia vai falar: só existe um caminho. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, e esse caminho é Jesus. Então caminhe com Ele, caminhe próximo dele. Abra o seu coração, seja verbalizando, seja escrevendo. Deixe essa luz entrar. A gente tem a parábola da mulher que estava procurando a dracma na Bíblia. E o que ela fez? Ela acendeu a luz. Ela varreu a casa para achar. E depois ela vai comemorar com suas amigas. Ela vai comemorar. Então é o que a Evelyn falou: tenham amigas. Para dizer: olha, eu estou com dificuldade nessa área. Vamos orar juntas. Eu preciso da luz de Jesus. E depois vamos comemorar juntas. A gente já falou lá na primeira live. A gente tem as nossas listas de oração. E quantas dessas orações que a gente já fez, a gente já colheu resultados, já colheu milagres, já colheu respostas. Algumas ele fez, ainda não, mas nós não perdemos a fé. Ele é nosso Deus do impossível. Outras não foi como gostaríamos, mas ele sabe. Independente da resposta, ele continua sendo bom. E ele é bom o tempo todo, mesmo sem a gente entender. Então, que essa luz possa entrar na minha vida, no meu coração, nos nossos corações. E sermos verdadeiras, sermos transparentes, como disse já a Fábio, para que a gente a cada dia pode se tornar mais parecida com Ele. E olha só que delícia, né? Será que você pode parar um pouquinho e pensar assim: será que eu tenho a luz de Jesus no meu coração? Será que a luz de Jesus está na minha casa? Será que a luz de Jesus vai comigo aonde eu estou? Será que aonde está o lugar escuro, né? Aonde tem um lugar assim que é hostil, essa luz de Jesus, ela brilha mais, né? Quando a Andréia falava e a Evelyn falava, eu estava pensando em Pedro, né? Quando na crucificação de Cristo as pessoas passavam por Pedro e diziam: ó, aquele lá é um discípulo de Jesus. Fala igual ele, caminha igual ele, se veste igual ele. Será que as pessoas podem dizer isso da gente também? Sabe por quê? Porque andar na luz, gente, não é uma performance. Não existe uma performance. Não é uma aparência espiritual de, ai, não é isso. Andar na luz é ter a luz de Cristo, ou seja, é ter Jesus com você 24 horas por dia, né? 24 horas por dia. Por quê? Porque é isso. Jesus, quando ele entra, que nem a Andréia falou da parábola, né, da mulher da dracma, a luz entra. Jesus entra, a sujeira tem que ir embora, a escuridão tem que ir embora, o medo tem que ir embora. Por quê? Porque Jesus entrou. O convidado especial da festa entrou. Olha que delícia. Vocês já pensaram? Que delícia isso. Por quê? Porque nós somos verdadeiras. Porque nós temos a confissão, nós confessamos. Não é porque nós somos super-heroínas, porque nós somos diferentes, não. Porque nós buscamos essa verdade, nós confessamos as nossas mazelas diante dele, para que isso venha trazer uma transformação genuína nas nossas vidas.
Porque quem anda na luz, vive em comunhão real com Deus. Não tem como. Ontem eu ouvi uma mensagem, né, enquanto eu fazia as coisas aqui da casa, meio-dia, eu vi uma mensagem e o pregador falou assim, ó, se você não ora, se você não ora, se você não tem comunhão com Deus, uma hora você cai em pecado. E é verdade. É verdade. Sabe por quê? Porque a luz precisa estar dentro de nós. E sozinho a gente não vai conseguir. Nós precisamos de Jesus para tirar a sujeira. Nós precisamos de Jesus para nos manter de pé. Nós precisamos disso. Nós precisamos de uma experiência de purificação constante para desenvolver uma intimidade autêntica com Deus. Não uma intimidade de mentira, mas uma intimidade autêntica com Jesus. Né? Jesus precisa ser o nosso convidado de honra. Ele precisa sentar à mesa. Ele precisa estar nas nossas lives, das quintas-feiras, das terças-feiras. Ele precisa estar no nosso lugar secreto. Ele precisa estar no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades. Né? Jesus, ele precisa ser essa luz. Né? E na semana passada a gente fez uma pergunta para você. Né? Que ato de amor intencional nós precisávamos praticar? Você precisava praticar. Que ato de amor intencional? Né? Eu pratiquei um ato de amor intencional na semana passada. Né? Mesmo gripada, né? Mesmo aí não podendo, mas, né? Por quê? Porque eu quero reverberar o amor de Jesus na vida das pessoas. Eu quero dar esse amor de Jesus. O que eu tenho recebido de Jesus, eu quero dar. E nessa semana, até a próxima quinta-feira, né? A pergunta na verdade, não é nenhuma pergunta. Agora é entre você e Deus, sabe? Você e Deus. Eu fiz isso hoje de manhã, né? Quando eu levantei, eu dobrei meus joelhos, né? Eu disse, Senhor, se tem algo ainda dentro do meu coração, se tem algo ainda dentro de mim que precisa ser confessado, que eu preciso confessar para alguém, que eu preciso falar para alguém, né? Venha mostrar para mim, Senhor. Venha mostrar, porque eu não quero escuridão no meu coração. Eu não quero escuridão na minha vida. Eu quero que a tua luz seja completa em mim e que aonde eu for essa luz venha brilhar. Então, para que nós venhamos pensar e que você tire, né? Você tire todos os dias, não só hoje, mas todos os dias, no teu momento de oração, faça uma confissão sincera para o Senhor. Senhor, tira a sujeira. Comece a limpar o meu coração. Comece a tirar a sujeira, comece a mostrar para mim quem eu sou de verdade, quais as mazelas que ainda estão impedindo da tua luz brilhar por completo na minha vida. Por completo, né? Pense nisso, reflita isso. E se você quiser compartilhar conosco, né, no indirect lá, né? Porque isso é muito pessoal, não abra ali agora, né? Muito pessoal. Nós vamos ter o prazer de responder você. Prazer de responder você, né? Porque nós estamos aqui para ajudar você a ser mais parecida com Jesus, ajudar você a que essa luz venha brilhar aonde você estiver, Conte conosco nisso, na verdade, Evelyn. Então, Fábio, quando você falou ali, né, às vezes você não consegue confessar ali para nós o que é, né, no direct ali mandar uma mensagem, mas enquanto a Fábio falava, eu fui me ocorrendo assim, máscaras, né? Parece uma palavra muito forte, usar máscaras. Parece que eu sou fingido, parece que... E às vezes não é nesse sentido, gente. Às vezes é no não conseguir sozinho mesmo. É no não conseguir expor a verdade, nem para Deus. Ah, Deus sabe. Deus sabe. Mas Deus é um Deus de relacionamento. E Deus, ele quer que a gente reconheça. Né? Então, como a Fábio falou, essa semana não é nem sobre uma pergunta, é sobre um tempo de relacionamento, onde você vai falar para o Senhor assim, Senhor, eu reconheço que tá difícil até te falar. Então, você pode mandar ali para nós, ei meninas, ora aí por mim para que eu consiga expor para o Senhor. Fala aqui comigo, orem por mim para que eu possa tirar essa máscara diante do Senhor. Porque eu não estou conseguindo, eu nunca consegui confiar em ninguém, eu nunca tive alguém para ter um relacionamento de confiança. E eu preciso alcançar essa confiança em Deus. Então, se você tem essa necessidade, às vezes, de... Peça ali para nós, ei, me ajudem em oração para que eu consiga fazer minha confissão para o Senhor.
E a gente vai estar orando por você, para que você alcance essa intimidade com Deus, de conseguir expor todo o seu coração, de conseguir colocar tudo para fora, mesmo diante de Deus. Com o passar do tempo, com o caminhar, com os processos, vai se tornar mais fácil para você também. Vai se tornar mais claro. Vai se tornar mais... Na verdade, você vai ansiar por ir para Deus. Você vai ansiar. Você sabe aquela fome, sede? Nossa, eu não vejo a hora de chegar no meu cantinho para ir lá. Não que você precise de um cantinho, mas às vezes você já sabe que naquele momento do dia você vai tirar para você. Preciso falar isso para Deus. Só que se hoje você não consegue ainda fazer isso, deixa ali para nós que a gente te ajuda em oração. Você não precisa dizer o que é. Só pede assim: ei, preciso ter mais intimidade com o Senhor, orem por mim por isso. Não é verdade, Andréia? A gente pode fazer isso, né? Andréia, quer convidar as pessoas? Quer convidar já as pessoas também para seguir o canal? Se isso fez bem para elas, enviar para as amigas? Já quer fazer essa parte aí, por gentileza? Nossa, sim. E isso é tão verdade. E receba o perdão de Deus. Porque a gente confessa. Ontem mesmo eu tive uma situação que eu não reagi da forma que eu gostaria. E eu confessei já para Deus. E é uma situação que o meu coração tá leve. E pode ser que as pessoas envolvidas ainda me vejam de outro jeito. Mas eu já fui ao meu Pai. Eu já fui para Jesus pedir perdão, pedir a graça e a misericórdia. Então, fale com o Senhor. Confesse e seja leve, porque isso vai fazer bem para você, para sua saúde, para sua mente. E aceite esse perdão. Sinta-se perdoada verdadeiramente. Não deixe que os outros julguem o que você julga, porque você é filha e filha amada. Aleluia. Desde que você esteja no caminho. E vamos aos avisos finais. Obrigada por nos acompanhar. Obrigada por estar conosco. E se você sentiu que tem que encaminhar isso para alguém, conhece alguém que precisa dessa intimidade verdadeira com o Senhor, envia a live para ela, encaminha. Entra nos nossos canais. Vai ser mandado um material hoje do Aprofunda-se, que vamos estar aprofundando nesse tema. Então, esteja conosco, caminhe com Jesus para se tornar mais parecida com Ele. E não esqueça, na quinta-feira que vem tem live, 6 horas da manhã. É isso aí. E antes da gente encerrar, eu gostaria de fazer uma recomendação e a gente fazer uma oração hoje, sentido do Senhor de nós, né, confessarmos aqui, né. Tem um livro que eu li, que é do Hernandes Dias Lopes, que depois eu coloco lá na hora que eu mandar o estudo, eu mando uma fotinho do livro também, que é Removendo Máscaras. Ele é um livro muito fininho, mas é o Hernandes Dias Lopes, eu nem preciso falar muito dele aqui, né? Super recomendo para vocês, né? Além da palavra, esse livro me ajudou muito, me esclareceu muito. Eu não entendia que eu tinha coisas dentro de mim que eu precisava confessar, né? E como a Evelyn falou, às vezes a gente não consegue, né, confessar, mas com o Senhor a gente pode todas as coisas, né? O Senhor nos ajuda, Ele é Pai, né? Ele não é padrasto, Ele é Pai, né? Ele é nosso Pai. Amém? Vamos orar então? Pai, obrigada, Senhor, pelo Senhor ser Pai, por enviar Jesus Cristo aqui na terra, Senhor, para Ele ser a luz deste mundo, Senhor. E essa luz entrar dentro de nós, entrar dentro do nosso coração e tirar toda a sujeira, Senhor. Eu confesso que eu estou 30 anos no Evangelho, Senhor. E 30 anos o Senhor vem transformando a minha vida. 30 anos o Senhor vem limpando a sujeira do meu coração. Eu reconheço que muitas vezes não é fácil. Não é fácil reconhecer diante do Senhor quem eu sou. Não é fácil. Mas eu reconheço que quando a tua luz entra, ela traz clareza, ela limpa, ela purifica, ela traz alívio, ela traz alento. Então venha a tua luz, Senhor, sobre as nossas vidas hoje. Venha a tua luz na casa das pessoas que estão assistindo e que forem assistir esta live, Senhor. Que a luz de Cristo venha brilhar. Que a luz de Cristo venha brilhar em cada uma de nós, Senhor, neste dia, nas nossas vidas, todos os dias,
em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Jesus. Foi uma delícia estar com vocês nesta manhã, né? Foi, gente. Uma delícia. Reverberem a luz de Cristo aonde vocês forem. Ó, beijo no coração. Por um print. Bom, Andréia lembrou! Lembrou, a gente nunca lembra. É. Deus abençoe, tchau. Beijo pra vocês, tchau. Amanda. Tchau.